É uma satisfação imensa poder estar trazendo a palavra do nosso Deus através do nosso Instagram e também através aqui da Rádio Alvorada 107,7, essa importante emissora, no qual nós temos esse compromisso em todas as segundas-feiras estar aqui ministrando a palavra do nosso Deus. E nessa noite especial, Outubro Rosa, estamos recebendo aqui a nossa amiga, a nossa irmã, Marla, da Primeira Igreja Batista de Salinas. Seja muito bem-vinda, Marla. Moacir, boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês aqui essa noite, né? Sabemos que esse programa Adora Norte tem alcançado muitas vidas através do Evangelho e para nós é uma alegria muito grande poder participar com você aqui hoje nessa noite, né? Que bom, Marla, que bom. Nós estamos aqui, né, em um mês comemorando e também em um sentido de conscientização do Outubro Rosa, um cuidado com a mulher, né, e você, mulher. E eu gostaria já abrir aqui o nosso programa para aquelas pessoas que ainda não conhecem Marla. Quem é Marla, né? Essa mulher casada, mãe, empresária. Gostaria que você falasse um pouquinho quem é Marla. Ok, Moacir. Falar da nossa identidade, né? São tantas coisas para estar falando, mas em princípio eu diria, eu me identifico como uma filha amada de Deus, né? Descobri essa identidade aos 31 anos de idade, quando eu conheci o Senhor, quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Mas antes disso, né, a gente tem a nossa identidade familiar. Eu sou natural de Salinas, vim de uma família simples. Os meus pais, eu tenho muito orgulho deles. Eu acredito que muitos dos que estão nos ouvindo essa noite conhecem, que é o Joaquim de Dácia. Que alegria, que prazer, que honra poder falar deles aqui essa noite, sabe? Um casal simples, Moacir, mas que nos ensinou tantos princípios, tantos valores, que eu até passo muito para os nossos filhos, que eles dê sequência a isso que o meu pai nos ensinou, que eu ensino para eles e que eles passem para os filhos deles, né? E Marla é casada, né, com Toninho Dematé, também bastante conhecida aí na região. E é o meu maior incentivador, o meu maior admirador, é aquele que quando aparece o convite, ele me incentiva a sempre estar falando do amor de Deus. E Marla também é mãe. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho Tiago, Thales, 2 noras, Tatiana e Jéssica, e 4 netos. Na verdade, Moacir, nós já temos 42 anos de casados. Que bênção. Que bênção. E como empresária no ramo de comércio de confecções e calçados, né? A gente administra ali 5 lojas que são conhecidas aí na cidade. Pode falar o nome, viu, Marla? Posso falar? Pode. Nós temos a Dux, que é moda masculina. Temos a Realce Modas, Realce Calçados, a Sapatos. E a última agora que nós inauguramos, Moacir, que chama Via Luz, tem 1 ano, outubro agora fez 1 ano. O nome dela, inclusive, foi inspirado na palavra de Deus, no que bênção. Salmo 139, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Caminho via luz. Então, tudo consagrado ao nosso Deus. Que bênção. Agora, é um grande desafio, né? Eu conversava aqui com a nossa irmã Betânia, ela que é lá da igreja Lagoinha Salinas, e falávamos aqui na última segunda-feira sobre as multitarefas que as mulheres desenvolvem, né? E aí, Sim. ao você falar um pouco aqui quem é Marla, é um grande desafio, né, Marla? Como que para você dar conta de tudo isso? Porque mãe, empresária, né? E avó, né? E assim, e aí você falou algo importante, que é o apoio familiar, né? Do esposo. Toninho tá aqui nos bastidores aqui. Ele hoje não está aparecendo, mas depois eu vou convidá-lo para ele vir aqui, né? Amém. Para poder trazer uma palavra também. O Toninho tá aqui apoiando a Marla. E como é importante isso, né, Marla? Mas eu gostaria, antes de falar disso aqui, que você falasse como que é esse desafio diário, né? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Não é, Moacir. São essas multitarefas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho como que você, mulher, que exerce tantas atividades, consegue administrar tudo isso.
Então, Moacir, realmente é desafiador, né? Mas tudo é uma questão de administrar o tempo, gerir o tempo. E é um compromisso que eu tenho, né, para com Deus, de priorizar o reino. Eu aprendi desde quando me converti, aquele versículo falou muito comigo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E isso é uma realidade na nossa vida, sabe, Moacir? Eu, com a ajuda de Deus, com a direção de Deus, a gente consegue, né? Ser esposa, ser mãe, ser avó. Estamos com a netinha agora de apenas 30 dias. Conseguimos administrar essas lojas e acima de tudo, fazer a obra do Senhor, né? Sim. A gente, lá na igreja, na primeira igreja batista, a gente tem feito trabalho, já fizemos vários, com casais, com mulheres, que a igreja tem vários ministérios e a gente nunca deixa de estar presente, de participar. E às vezes eu escuto muito essa pergunta que você me fez: como que você ainda consegue? É questão de gestão de tempo, é questão de prioridade. E Deus, o reino, o céu, é prioridade, né, para nós. Que bênção. Marla, eu costumo dizer o seguinte, muitas pessoas dizem que conhecem a Jesus. No entanto, eu faço a seguinte observação, que talvez muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar e não de ter uma experiência com ele. Verdade. Eu gostaria de saber, Marla, como foi a sua primeira experiência genuína com Jesus? Quando foi o seu primeiro encontro com Jesus de fato? E você disse assim, não, a partir de hoje eu quero que a minha vida trilhe por esses trilhos aqui. Nossa, Moacir, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui, Sim. porque o nosso tempo é curto, Não, né? tranquilo. Até porque não posso ficar aqui contando esse testemunho o tempo todo. Eu tive esse encontro com Jesus verdadeiro num momento de muita dor. O Senhor me encontrou, né? Eu fui encontrada por Ele no momento em que eu não tinha mais o que fazer. Foi quando eu perdi meu pai, em 1991. Eu tinha 31 anos, já era casada, já tinha 2 filhos pequenos. E foi a primeira perda na minha vida, assim, de muito significado, né? Você perder o pai ou perder a mãe. Em 2014 eu perdi minha mãe também, mas já conhecia a Deus, já entendia de mundo espiritual. As coisas foram mais fáceis, né? Não que eu falo que a dor foi menor, mas perder meu pai sem conhecer Jesus foi algo assustador. Eu adoeci, eu não entendia porque Deus tinha levado meu pai, e eu falava muito sobre isso, e acabou que eu até adoeci, sabe, Moacir? Arrumei uma doença emocional, né? Emocional mesmo. E aí eu procurei tratamento e não encontrava tratamento, até que alguém me falou de Jesus, né? Minha mãe já servia a Deus já há bastante tempo, e o sonho da minha mãe é que nós também fôssemos servir a Deus juntamente com ela. Eu era mais resistente ao evangelho, confesso isso, e um dia minha mãe falou: filha, eu tenho fé em Deus que um dia eu hei de ver você pregando o evangelho. Glória E a ela Deus. viu. E ela viu. Antes Isso era qual ano? 91 foi quando eu perdi meu pai. Sim. E aí eu fui para uma casa, não sei se é do seu tempo, tinha uma reunião de oração na casa de uma inglesa chamada Lynn. Já ouvi falar. Essa mulher, ela cuidou de muitos, ela fez muitos discípulos aqui em Salinas e eu sou uma delas. Que bênção. Eu tenho Lynn, eu até chamo de manhinha, como a minha mãe espiritual, Sim. né? E ela nos ensinou princípios e ela nos conduziu. É como diz Paulo, né? Ela lançou a semente, regou e o Espírito Santo deu o crescimento. Então, nesse momento de dor, eu conheci Jesus e eu apaixonei. Eu não abro mão Glória a Deus. dessa vida com Deus, sabe? Sim. E Jesus veio e preencheu tudo que faltava em mim, todo o vazio, toda a tristeza, toda a dor, né? Houve realmente conforto e consolo no Senhor. Hoje eu lembro do meu pai, eu tenho saudade dele, claro que a gente tem, mas já não dói mais, porque o Espírito Santo confortou e consolou. Glória a Deus. Que mensagem abençoada, porque isso faz com que nós, aquelas pessoas que nos escutam nessa noite, entendam que não só o vazio nesse caso, o seu caso específico foi uma perca pessoal de um ente querido,
Mas Jesus, ele preenche todos os vazios da vida de qualquer pessoa, né? Verdade. Existem pessoas que perderam o emprego no dia de hoje. Existem pessoas que está com uma enfermidade, está no hospital, um leito de hospital. Talvez o médico chegou para ele e disse assim, olha, não tem mais jeito para você, você pode ir para casa, né? Uhum. E aí, nós servimos a um Deus, e é esse Deus que nós pregamos nessa noite, um Deus que salva, cura, liberta, né? E que nos conduz a um lar eterno. Só que antes disso, ele faz isso que fez com você. Ou seja, ele preencheu aquele vazio, né? Que a morte, que a perca que você sentiu se tornasse hoje você conseguisse lidar com isso de uma forma diferente, né? Sim. Marla, nós já gostaríamos de, nesse instante, ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração para transmitir aos nossos corações nessa noite. Amém, amém. Eu trouxe aqui uma palavra, Moacir, até mesmo por conta do mês de outubro, onde que você tem convidado mulheres, né, para estar falando nesse mês, que é o mês da prevenção do câncer, né? Mostrando para as mulheres a necessidade de se cuidar. E a Bíblia nos relata alguns fatos aqui de algumas mulheres que precisavam também de tratamento. E eu gostaria de estar compartilhando, né, dando boa noite para aqueles aqui que nos acompanham, e com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E é um prazer estar aqui trazendo essa palavra para a minha vida, para a sua vida aqui que nos ouve neste momento. E eu gostaria de estar registrando o que está escrito em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, sobre a mulher de Samaria, e ler aqui do versículo 4 ao 10. E diz assim a palavra do Senhor: E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se falavam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu gostaria de iniciar aqui a explanação dessa palavra colocando o que Jesus perguntou para os seus discípulos lá em Mateus 16, 13. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. Mas Jesus vira para os discípulos e pergunta: Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Como essa palavra revela para nós de quem nós estamos falando essa noite. Nós queremos falar do Cristo, o Filho do Deus vivo. Um Cristo que transforma vidas, um Cristo que cura, um Cristo que faz tudo por nós, que nos transforma, que nos leva a mudar de direção. Um Cristo que sacia a nossa sede, né? Um Cristo que pega aquela mulher, essa mulher samaritana ali com sede, e ele tinha água para dar para aquela mulher. E quando eu começo a ler aqui a passagem da mulher, eu vejo esse Cristo. A Bíblia relata que
era necessário ele passar por Samaria. Na verdade, o judeu não se dava bem com os samaritanos. Na verdade, nós não entendemos, humanamente falando, por que era necessário ele passar por Samaria. Porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus conhecia as dores daquela mulher. Jesus conhecia as emoções daquela mulher. Jesus revela aquela mulher mais à frente, quando Jesus questiona, quando Jesus fala com ela que tinha essa água para dar de beber, e ela questiona que água seria essa, e Jesus se revela a ela dizendo, mais à frente está escrito, vai e chama o teu marido. E ela responde, não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem, não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora também não é teu. Uma mulher que teve 5 maridos e que o que ela tem agora não é dela, nós imaginamos que fosse uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher triste, uma mulher abatida, uma mulher que, para ir ao poço de Jacó buscar água, naquela época, Moacir, era o costume das mulheres irem pela manhã ou à tarde, por conta do calor, por conta do tempo. Sim. E a mulher ia na hora sexta, que era ao meio-dia. Provavelmente ela não queria ser vista, ela não queria ser julgada, ela não queria ser apontada, né? Ela não queria ouvir, olha lá, aquela mulher já está no 6º marido, 5 já passou, nenhum deu certo. Então era uma mulher que não tinha uma vida digna, uma vida onde ela pudesse ser respeitada por onde ela andasse. E Jesus sabia disso, e Jesus sabia que essa mulher estaria naquele poço naquela hora. Então, por isso a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Sabe, você que nos ouve, mulher, Jesus tem um encontro marcado com cada um de nós. Um dia ele me encontrou num momento de dor, né? Como eu disse aqui no início, e ele saciou a minha sede. A sede de dias melhores, a sede de arrancar aquela dor de dentro de mim. E assim ele fez com aquela mulher samaritana. Porque Jesus ama, ele nos ama. E aí ele volta lá com aquela mulher e oferece para aquela mulher uma água. Eu não vejo, Moacir, na passagem de João 4, em nenhum momento Jesus bebendo aquela água. Ele disse, dá-me de beber, mas na verdade ele não bebeu. Ele ofereceu àquela mulher uma água. E outra curiosidade que eu vejo aqui no texto é que diz que os discípulos foram buscar comida e Jesus ficou sozinho. Será que precisava ir aquela equipe toda comprar comida? Não, já era estratégia de Jesus. Ele quer te encontrar no teu secreto, mulher. Ele quer ter uma experiência com você. Ele quer se revelar a você. Ele quer mostrar o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse Cristo que sacia as nossas sedes, preenche o vazio que existe dentro de cada um de nós. Quando aquela mulher ouviu que Jesus conhecia o seu passado, ela tentou mudar de assunto. Ela disse, mas peraí, vejo que tu és um profeta. Como é que eu faço para te adorar? Uns dizem que te adoram no templo. Outros dizem que é aqui no monte. Como que eu faço para te adorar? Jesus fala assim, olha mulher, a hora vem e a hora é agora. Que o que importa é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito, adorem o Pai em espírito e em verdade. E ela disse, olha, eu sei, respondeu a mulher, há de vir o Messias chamado Cristo. E aí ele disse, eu o sou, o que fala contigo. Nesse tempo os discípulos chegaram. Aquela mulher percebeu que verdadeiramente ele era o Cristo. E aí ela largou o seu cântaro. Aquele cântaro que ela buscava água no poço. Talvez aquele cântaro trouxesse para ela tantas recordações do passado. Tantas histórias aquele cântaro representava. Mas a partir da hora, mulher, que nós encontramos com Jesus, nós largamos o nosso passado. Aquele cântaro já não fazia sentido para ela. Ela largou o cântaro. Ela podia ter levado com ela. Mas o encontro com Jesus que transforma vidas faz com que nós abramos mão do nosso passado. E aquela mulher que evitava de encontrar as outras mulheres ali no poço, porque ela não queria ser vista, a partir da hora que ela larga o seu cântaro, ela vai à cidade anunciar que ela conheceu o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E o Cristo, esse Cristo, o Filho do Deus vivo, quer nos encontrar hoje. Ele quer nos dar essa água, o Espírito Santo, que sacia a nossa sede. Precisa apenas de dar um toque, apenas de buscar o Senhor, de colocar os seus joelhos no chão e apresentar a sua demanda. E dizer: Jesus, eu preciso de marcar um encontro com o Senhor. Eu preciso ser encontrada pelo Senhor. E eu quero ser encontrada com o Senhor. Eu quero ser encontrada pelo Senhor. Muitos de nós ainda carregamos esse peso que vamos colocando em nossas costas. Talvez por raízes de amargura, de coisas que vivemos no passado, na infância, ainda jovem, palavras que ouvimos e que nos machucou, situações que causaram em nós tristeza, e às vezes a gente leva ali uma vida de timidez, de vergonha, de não querer estar manifestando ali no meio das pessoas, por tanto peso que carrega em suas costas. Mas hoje Deus, Jesus, te convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu tenho alívio para a sua vida, eu tenho alívio para a sua alma, eu posso te oferecer cura. Talvez você não tenha passado, em nome de Jesus, que não tenha passado mesmo por um câncer, por uma doença física, mas tem passado por doenças emocionais ou mesmo espirituais. De repente, vozes têm falado no seu ouvido coisas que não é do Senhor, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a repreender aquilo que não vem do Senhor para a nossa vida e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Me dê direção, me ensine como fazer. Sabe, já teve momentos na minha vida, Moacir, nessa longa caminhada aí com Jesus, 34 anos, né, caminhando com Ele, e de eu falar para Ele assim, com muita intimidade: Jesus, senta aqui do meu lado, eu preciso de bater um papo com o Senhor, eu preciso te contar umas coisas aqui no particular. E às vezes eu até me emocionava e assim, eu tinha certeza que Ele estava ali comigo. Eu falava: ó, Jesus, está acontecendo umas coisas que não tá legal, não está normal, e eu preciso que o Senhor me ajude. Porque a gente já viveu também, Moacir, situações bastante difíceis. Porque às vezes a gente fala, né, só daquilo que é bom, tudo que Deus fez. Eu posso garantir que a nossa vida de 34 anos para cá nunca mais foi a mesma, né? É a Marla do antes de Cristo e a Marla depois de Cristo. Mas Jesus também não nos prometeu que nós nunca teríamos problema, né? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, juntamente com Ele, nós vencemos tudo aquilo que nos sobrevém. Já passei por situação também, Moacir, de, às vezes eu falar assim: Jesus, dessa vez eu não vou aguentar. Está muito pesado, está muito pesado. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me conduzir na palavra e dizer assim: a palavra do Senhor diz que Deus não permite nada além das suas forças. Se você está vivendo, é porque Deus permite e Ele sabe que você dá conta. Você nunca vai estar sozinha. E isso nos impulsiona a caminhar. Isso nos impulsiona a saber que nós nunca estamos sozinhos. Em todo o tempo. Eu acho isso maravilhoso. Eu até falo, nós temos um PG em nossa casa nas quintas-feiras, e agora os estudos começou sobre o Espírito Santo. E eu até comentei nessa última quinta-feira que uma das coisas que eu acho assim tremendo é nós termos esse acesso de saber que nós nunca estamos sozinhos. Glória a Deus. Jesus foi para o Pai e disse: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei o outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa presença do Espírito Santo não é só no momento difícil, não é só no momento onde tudo vai bem. É todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim a gente vive nessa certeza. Vivemos com esperança. Certeza que um dia estaremos para sempre com Ele. E enquanto aqui estivermos, também não estamos só. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que mata a nossa sede.
que nos ajuda nas nossas fraquezas, conforme a palavra diz, né, Moacir? E que intercede por nós também naqueles momentos que nós estamos passando por uma situação tão difícil que você não tem palavras e você só fecha o olho e às vezes lágrima e você fala, Deus, eu não consigo nem orar. Mas a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus, né? Quando Jesus morreu lá naquela cruz, o véu do templo foi rasgado. A Bíblia diz que ele foi lá rasgado de alto a baixo, para que nós possamos ter a certeza que não foi por mãos humanas, foi o próprio Deus. Porque antes nós não tínhamos acesso, era através do sacerdote. Mas a partir da hora que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. No Santo dos Santos, nós cantamos isso, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Oh, glória a Deus! Isso nos impulsiona, isso nos alegra, o nosso coração se alegra nessa certeza de que temos esse Deus que cuida, que protege, que anda conosco, que nos dá a direção e que nunca nos deixa só. E esta é a palavra que eu quero deixar para você essa noite. Convide Ele para estar do seu lado. Fala, Jesus, eu ouvi essa palavra. E a palavra do Senhor é verdade. Lá em 2 Timóteo diz que toda essa escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, se não me engano. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, para nos exortar e para nos conduzir. E tudo que nós falamos aqui é a palavra de Deus. Você tem livre acesso ao Senhor. Ele tem esse encontro marcado com você, mas deixe ser encontrado por Ele. Fala, Jesus, eu estou aqui na minha fonte, ó. Minha fonte aqui no meu quarto, na minha casa, na minha sala. Me encontre aqui. Venha saciar a minha sede. Eu me rendo à tua presença. Eu me entrego totalmente ao Senhor. Eu entrego a minha família. Quantos casais, muitas vezes, mulheres, maridos, cansados, sobrecarregados do dia a dia, tem alívio no Senhor. Ele está esperando você convidá-lo, ele está esperando ser encontrado por você. Coloque Jesus para reinar dentro da sua casa. Convide ele para saciar a sede da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, de toda a sua família. Sabe, o maior presente que Deus nos deu, depois de Jesus, que foi o maior presente que Ele deu à humanidade, que Ele veio para morrer no nosso lugar. Depois da salvação, da vida eterna, que Ele nos ofereceu também, Ele nos deu uma família para amar, para cuidar. É o maior presente que nós temos. É a nossa família. E o que nós temos feito com ela? Qual é a sede da tua família? Qual é a sede da tua casa? O que falta aí para completar essa alegria dentro desse lar? Talvez seja a presença de Jesus. E Ele quer saciar a tua sede. Convide Ele para entrar na tua casa. Por várias vezes, nós oramos dentro da nossa casa e falamos, Senhor, o Senhor reina aqui neste lugar. Deus, tudo que tem aqui dentro da minha casa que não glorifica o teu nome, que nós venhamos a tirar. Porque dentro da nossa casa, tudo tem que glorificar o nome do Senhor. E eu te convido a fazer essa entrega. Entrega a tua vida. Entrega a tua família. Entrega tudo que você tem. Entrega tudo que você é. E você vai ver o que Deus, o que Jesus vai fazer na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor desperte em você. Porque todos nós temos sede. Todos nós temos um vazio dentro de nós até encontrar com o Senhor. E esse vazio nós não preenchemos nas nossas vaidades, na realização dos nossos sonhos. Nós não preenchemos adquirindo o que é material. Não que isso seja errado, sabe, queridos? Tudo isso é bênção. Mas você pode fazer a prova com você mesmo. Você sonha em ter um carro novo. Você adquire o carro novo. É uma alegria, mas o vazio continua dentro de você.
Você sonha com isso, com aquilo, você adquire, mas o vazio continua dentro de você. Agora, quando você tem um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a alegria é completa, o vazio é preenchido e nunca mais procurará saciar a sede em fontes que não têm água. Amém? Amém. Ele é água viva. Glória a Deus, que mensagem abençoada. Quero pedir nesse instante para que a nossa irmã Marla faça uma oração. Amém. Para que Deus venha abençoar todos os nossos ouvintes, né? E todas as pessoas aqui que eu falei o nome e outras tantas que está ao vivo aqui conosco, né? Para que Deus possa abençoar. Antes da gente partir para as considerações finais, eu gostaria de pedir para que a nossa irmã faça uma oração para que Deus venha abençoar ainda mais essas pessoas que nos acompanham nessa noite. Amém, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Deus, e te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nesta tarde, onde estamos aqui, ó Deus, para falar do teu amor, da tua graça, para falar, ó Deus, que o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós precisamos e que nós vivemos na total dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor todos aqueles que nos ouvem aqui neste momento, pedindo a Deus que esta palavra encontre, meu Deus, lugar nesses corações, nessas mentes, que vidas, Pai, se proponham a ser transformadas, ó Deus, pelo teu poder, Pai. Ó Deus, ó Jesus, ó Espírito Santo, o Senhor vai onde nós não podemos ir. Nós podemos, Deus, ser um canal do Senhor transmitindo a tua palavra, mas é o Senhor que dá o crescimento. Por isso, Deus trabalha na vida de cada um nesta tarde. Ó Pai, traz o crescimento com a tua palavra, abençoa cada lar. Deus, que o Senhor esteja curando vidas essa tarde, ó Deus, curando nas emoções, curando na alma. Senhor, que traumas, Deus, dores, pesos que têm sido carregados, que sejam entregues nessa tarde para o Senhor, Pai. Nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar aqui, pela vida de Moacir e sua família, pelo privilégio, ó Deus, que temos de poder falar do teu amor aqui nesse programa da Hora Norte. Sabemos, Deus, que esse programa tem alcançado muitas vidas e nós oramos, Deus, para que ele continue, ó Pai, alcançando vidas com a tua palavra, levando pessoas a te conhecer, a ter intimidade com o Senhor. Capacita cada vez mais, Pai, a vida de Moacir, que ele possa, Senhor, estar sempre, ó Deus, levando esse evangelho, Pai, que alcança aí toda a nossa região. Pai, nós agradecemos por tudo, Deus. Obrigada pela nossa vida, pela nossa família. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde no final deste dia. E nós já te dizemos muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Que mensagem abençoada, que oração abençoada. Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa. Mas eu gostaria de, antes da gente finalizar, gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, lembrando que em breve quero vê-la aqui novamente. Amém, amém, Moacir. Em primeiro lugar, Moacir, agradecer, né, você aqui pela oportunidade, pelo convite. Nós sentimos honrados de poder estar aqui nesta tarde. Agradecer a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, né, que acompanham aqui esse programa, e deixar essa colocação final. Que cuidado com aquilo que tem nos acontecido nas nossas emoções, as feridas, aquilo que muitas vezes pode até desencadear em uma doença física. E esse tratamento das nossas emoções, esse tratamento das nossas dores, esse tratamento da nossa alma, esse tratamento espiritual, nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Jesus. E o que nós deixamos aqui essa tarde, deixa ser curada por Ele. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te alcance. Amém! Obrigado pela sua presença. Obrigado aí ao Toninho que o acompanha nessa noite. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu comércio. E a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou em mais um programa da Hora Norte. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Que a palavra do Senhor possa ser rema, né? A palavra do Senhor possa ter alcançado o teu coração e mais essa noite. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, estaremos aqui através da Rádio Alvorada 107,7
transmitindo mais uma palavra de paz e de alegria, não só pela rádio, mas também através do nosso Instagram, no qual eu quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes e também aos nossos internautas. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.